vontade. Graça e paz, queridos. Que coisa boa estarmos aqui essa noite. Você está feliz de estar aqui? Amém? Que bom que vocês vieram tudinho. Que bom que vocês tudinho estão aqui. Glória a Deus, querido. Vocês são um sucesso. E eu estou animado demais com tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio. E eu tenho certeza que você é a expressão da bondade do Senhor. Amém? Você já parou para pensar sobre isso, querido? Você provou da bondade do Senhor hoje. Amém? É interessante pensar assim, Jesus e sua palavra não são um mero conhecimento. A palavra de Deus diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provar e ver tem a ver com degustação, com você de fato saber, experimentar, saber o sabor, o cheiro. Sabe essa coisa assim? E Deus tem que ser real para mim e para a sua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você cantou Porque Ele Vive? Essa música não é linda? Vocês estão aqui? Som, ei, tá me ouvindo? Vocês estão aqui? Amém. Essa música não é linda? E aí eu fico me perguntando, será que quando ela toca, a gente canta ela de maneira mais emocionada, mais envolvida? Porque eu fico ali atrás e eu vejo que talvez a gente está assim o tempo todo. Cantando, o Senhor é bom. E aí entra Porque Ele Vive. Aí parece que liga um botão na gente e a gente faz Porque Ele vive. E aí você levanta a sua mão e parece que agora você está ali. É você e Ele. Você está comigo? E aí eu fico me perguntando, será que a gente faz isso porque é uma música que nos remete a um passado, nos remete a uma lembrança, nos remete a uma época das nossas vidas? Será que a gente faz isso porque de fato nós estamos mergulhados nesse lugar de convicção de que a minha vida está na mão dEle? Amém? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa noite. Quem está lá? Meu brother. Bora, Dan. É isso aí. Glória a Deus. Quem é a sua confiança? Você acabou de cantar que Ele está vivo, e porque Ele vive, a tua vida está na mão dEle. Você sabia que alguém que morreu já não resolve mais nada? Oi? Você está aqui? Quem morreu não resolve, meu amigo. Morreu, morreu. Mas a morte dele resolveu. E ele não ficou morto, ele ressuscitou para dizer, tudo que eu fiz na minha morte está valendo. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, nós iremos ler os versos de número 5 e 6. Você trouxe Bíblia? Pastor, aqui não dá galardão. Essa igreja, para quem não sabe, né, se você tem uma criança lá no Ministério Infantil, você sabe que seu filho traz Bíblia e ele ganha galardão por isso. Esses dias eu estava saindo de casa e a minha menor disse, pai, eu não vou levar Bíblia hoje. Eu disse, por quê? Ela disse, não, porque hoje ele não vai ter galardão. E é triste pensar que eu fiz comparação agora de uma criança de 3 anos, igual a você. Diminuiu a risada, não foi? Só minha esposa riu. Você achou? Provérbios capítulo 3, verso de número 5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos aqui essa noite. Nós não estamos aqui, Pai, para matar a saudade dos nossos irmãos, embora seja muito gostoso rever cada um deles. Nós estamos aqui com o único objetivo de, em uníssono, em uma só voz, com uma só disposição mental, um só coração, te adorar. E enquanto te adoramos, o Senhor recebe de fato essa adoração e ministra aos nossos corações. E eu sei, porque sei, que embora eu esteja pregando para essa multidão aqui, eu sei, Pai, que o Teu Espírito ministra de maneira individual a cada um dos corações. E essa é a minha oração.
Nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas eu oro para que o teu Espírito encontre em cada um dos teus filhos lugar, para que a boa semente da tua palavra seja plantada. E eu declaro, Pai, uma frutificação, uma colheita em cima daquilo que o Senhor está trazendo a nós como ministração essa noite. Nós abrimos o nosso coração e acolhemos com mansidão a tua palavra. Que nós possamos de fato ser ajustados, alinhados e saiamos daqui essa noite, acrescentados, edificados, Pai, porque o Senhor tem esse interesse, a Tua palavra é carregada de poder e ela pode, agindo em nós, nos levar para esse lugar que é a Tua vontade, esse lugar onde o Senhor reina, onde o Senhor faz acontecer. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças pela tua unção, despedaçando todo jugo, toda mentira, todo engano, todo orgulho, caindo por terra, para que nós possamos de fato praticar aquilo que estamos ouvindo. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Querido, a palavra de Deus diz que confiar no Senhor é uma boa coisa. Amém. Ele está dizendo, confia em mim e você vai se dar bem. O profeta um pouco antes, eu quero ler para você, a gente está com esse versículo, e a palavra está dizendo que você deve confiar não pela metade. Amém? A Bíblia diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Todo é todo. Amém? Todo não é em parte, todo é todo. E se ele frisou ser importante, confiar de todo o coração, é porque isso é importante. Porque talvez eu e você fôssemos tentados a confiar um pouco. E ele está dizendo, um pouco não resolve, precisa ser tudo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 17:5 diz assim, não precisa abrir, diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Nós lemos, queridos, em Provérbios, o Senhor falando que nós devemos confiar nele de todo o nosso coração. E ele diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Algumas versões dizem, não se apoie na força do seu próprio braço, na sua própria capacidade. E quando a palavra diz a respeito disso, é porque você seria tentado. Querido, é maravilhoso pensar que a inteligência que você tem foi o Senhor quem te deu. E se você se considera burrinho, não foi o Senhor que te deu essa capacidade, existe mais. Mas se você tem força, se você respira, se você tem saúde, de fato foi o Senhor quem fez isso por você. Mas a gente pode ser tão ingrato, tão nó ceguinho, tão xaropinho, que a gente tem tudo isso, e a gente acha que a gente é firme em nós mesmos. A gente acha que a gente é forte porque de fato, eu treino, porque eu leio, porque pastor, eu estou na minha MBA, eu já fiz pós-doutorado, pastor, eu sou uau. E a gente acha que é uau. E a gente acha que porque eu sou uau, Deus está... Dá licença aqui, Deus, deixa que eu resolvo isso. Senhor, pode ficar desse ladinho aqui, deixa que aqui eu resolvo. E queridos, a Bíblia diz, não façam isso. É maravilhoso, o apóstolo Paulo escrevendo nas cartas, ele fala do currículo dele. E eu acho lindo o apóstolo Paulo não ser alguém que não tenha um currículo para colocar. Mas ele começa a relatar, ei, vocês querem saber quem sou eu? Então toma, eu sou aqui. Treinado aos pés de Gamaliel, e ele começa a falar, e falar, e falar, e falar, e depois ele fala e diz, eu considero tudo o que eu sou esterco, para que ele seja exaltado, por meu intermédio. Então não tem a ver com quem você é, ou está se tornando, porque isso de fato pode ser para você um objeto, ou a Bíblia diz que você não deve se apoiar. Eu estou apoiado nesse púlpito.
E a Bíblia diz que você pode se apoiar na sua força, no seu entendimento. E ele está dizendo, não façam isso. E ele diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Traga o Senhor para dentro de tudo que você está vivendo. Ei, fique tranquilo, porque Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele endireita esses caminhos. Então o profeta vem e ele relata um pouco melhor a respeito disso. Ele fala da condição de quem crê, de quem confia, e da condição de quem não confia. E ele começa dizendo, maldito. Eu não sei se você já conversou com alguém, ouviu uma discussão, ou no calor de uma discussão, alguém vira para o outro e diz, maldito. Você consegue perceber como isso é forte? Você consegue perceber? E o texto está deixando isso muito claro. Ele está dizendo, maldito é o homem que confia na sua própria força. Deixa eu ler para você novamente. Maldito é o homem que confia nos homens. E aí eu já ouvi há um tempo atrás, nós já falamos disso outras vezes, mas talvez você escute isso e disse bem que a Bíblia diz, eu confiei nele e ele me traiu. Eu confiei no meu sócio e o meu sócio me traiu. Eu confiei, a Bíblia está dizendo para eu não confiar em ninguém. E querido, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando sobre você confiar em você mesmo. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas não é sobre você entender, não, eu só confio em Deus, eu não vou confiar. Pastor, bem que eu estava desconfiando do meu marido, é isso mesmo, eu não tenho que confiar no meu marido não. Eu que não tenho que confiar na minha esposa, e a Bíblia não está falando sobre isso, querido. A Bíblia está falando sobre você confiar em você. E o texto continua. Que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E aí ele dá no 6. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Olha que pesado. A Bíblia está dizendo que o bem pode vir, mas ele, por estar nesse lugar, ele não vai ver o bem vindo. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Querido, não está escrito em São Lucas Brezan. Sabia que não tem um livro meu na Bíblia? E graças a Deus por isso. É a palavra de Deus que nós estamos lendo. E o 7 diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E ele continua, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor. O calor chegou. A Bíblia diz que o calor não vai chegar. Vocês estão aqui? A Bíblia diz que quando o calor vier, ele não teme. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A Bíblia não está dizendo que o ano da seca mudou porque ele está confiando. A Bíblia diz que o ano da seca vai existir, mas isso não traz temor a ele, porque ele sabe onde ele está alicerçado, em quem ele confia. Amém? Queridos, eu e você vamos ser tentados ao longo de toda a nossa caminhada, nessa terra, nesse lugar, a confiar em homens, a confiar em coisas, a confiar em status, a confiar no poder aquisitivo, a confiar na posição. E tudo isso vai competir com o lugar do trono, do teu coração, em que deveria ser somente o Senhor. E talvez nós estejamos num lugar que eu digo, não, eu confio no Senhor. E eu te pergunto, você confia no Senhor ou porque hoje você está com a sua conta paga? Você confia no Senhor ou é porque hoje você tem reserva? Você confia no Senhor? Quantas pessoas na época de um governo passado que perderam suas economias se mataram? Porque toda a força delas, toda a confiança delas estava naquilo que elas haviam adquirido. Eu sei, querido, eu e você estamos, nós trabalhamos, nós nos programamos para de alguma forma ter estabilidade. Você não vai ter a mesma força de trabalho com mais idade.
E é natural que você monte para você um cronograma, para que trabalhe menos no futuro. Está comigo? A grande questão, querido, é que a Bíblia não diz que essas coisas devem roubar a sua confiança do Senhor. E nós vamos ser tentados. Quando a Bíblia diz que eu e você devemos nos amoldar, não nos amoldar a esse mundo, isso envolve também a nossa confiança, o nosso futuro. Porque talvez a maior hipocrisia, e há quem diga que o lugar de maior hipocrisia é quando nós estamos adorando e cantando as músicas que estamos. Porque talvez você se emocionou, levantou sua mão, e você lembra desse passado, porque ele vive, posso crer no amanhã. E quando a música acaba, você está aí desesperado, porque amanhã tem boleto para pagar. Então assim, porque ele vive, posso crer, e você sabe que crer é convicção? Você sabe que crer é não titubear? Você sabe que crer é confiar no que ele disse? Então, porque ele vive, posso crer no amanhã. Mas e se amanhã? Pastor, e se amanhã? Porque a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E queridos, eu percebo que talvez a gente cria um caminho para Deus agir, e a gente quer incluir Deus nessa nossa forma. Um exemplo, você sentiu uma dor, e aí você vai no médico, e o médico pede um exame. Então você faz o exame, e desde que você começou a fazer o exame, você fica: eu sou curado, não vai ser nada, eu sou curado. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele eu sou curado, e não vai ser nada, eu sou curado, e não vai ser nada, eu creio. E aí você vai no médico, e quando você chega no médico, o médico pega o exame, olha para o exame, olha para a sua cara e diz: não está boa a situação não. E aí quando o médico diz para você: a situação não está boa não, você desmorona. E toda a fé que você tinha era para um Deus que ia fazer o exame sumir. Mas você não confia num Deus que pode resolver agora, que o diagnóstico foi dado. Eu fico pensando se isso tivesse acontecido com Daniel. Eu não vou para a cova, 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 eu não vou para a cova. Então o rei vem e diz: ei, você vai para a cova. Liga para minha mãe, despede dela. Mãe, eu vou para a cova, acabou para mim. Não. Daniel conhecia quem era o Deus dele. Ele confiava em quem era o Deus dele. Então ele continuou fazendo o que ele fazia. E quando o rei diz: você vai para a cova, ele diz: tá bom, meu amigo, para onde você quiser me levar, porque a minha confiança está nele. Onde quer que eu esteja, ele está comigo. Então não é sobre a má notícia. Querido, Jesus não orou dizendo, ou nos ensinou dizendo que no mundo os outros teriam aflições. Ele não diz: todo aquele que não me aceitar terá aflição. Você que me aceitou, fique tranquilo. Não, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que eu posso ter bom ânimo? Porque a minha confiança está nele. Ainda que a má notícia venha, ainda que a adversidade venha, eu posso manter o ânimo, porque estou confiante nele. E a gente cria esse caminho. Não, não, Deus só pode agir assim. Então, se Deus não agiu até aqui, meu amigo, eu estou por mim mesmo. E a gente está criando um caminho mesmo para o que Deus pode fazer. Quando, na verdade, a tua parte é confiar nele, independente de, querido. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não existe outro lugar para que eu e você estejamos. É nele. É confiando nele. É convictos de quem ele é. Já conversei com pessoas que diziam: pastor, eu não consigo confiar. E eu posso te dizer, querido, você não confia porque não conhece. Eu não confio de chegar, passando uma pessoa aí na rua, eu pego a chave da igreja e digo: ei, será que tem como você ficar aí até mais tarde e fechar a igreja? Você está comigo? Entendeu o exemplo? Não, mas você conhece ele? Não. Ah, mas ele passou em frente à igreja, de repente ele tem um apreço por essa igreja. De repente ele vai fechar direitinho. Não é sobre isso. A grande questão é que talvez nós não estamos conseguindo confiar no Senhor,
Mas não é porque ele não tem um bom caráter, ou porque ele não é bom. É porque você não conhece nada sobre ele. Aí se você não conhece sobre ele, você vai confiar como? Afinal de contas, você conhece seu médico, ele cuida da família há muitos anos. E aí o que ele falou, pastor, ele estudou para isso. Ah, é? Pois é. Aí você confia mais no que o médico disse do que no Senhor. O médico está errado? Não. Ele está fazendo o que ele estudou para fazer. A grande questão é que você está aqui dando crédito para ele. Então, se o homem chega de jaleco, ele chega ali com os aparelhos dele, ele tem na parede muitos diplomas. Aqueles diplomas, eles vão fortificar o que ele está dizendo. E você sai lá quase morto. Então é necessário entender, você vai confiar no quê? Aonde está pautada a tua confiança? Aonde você está alicerçado? Aonde? Não foi Jesus voltando, não. Algum irmãozinho apertou o controle no bolso. E a porta estava fechando. Não era agora que a gente ia fechar, é no final, antes do apelo. Porque Deus está me revelando aqui, quem não está confiando tanto, a gente vai... O que o Salmo 37, 4 diz? Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. O mesmo texto, o mesmo capítulo, no verso 25 diz: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Sabe o que o original do hebraico, do deleitar-se, quer dizer? Ser macio, delicado, ter prazer, regozijar-se. A ideia é a ideia de um prazer refinado, de um prazer profundo. É o que o Senhor está dizendo assim, Ele está nos convidando a dizer: tenha um prazer profundo comigo. Deleita-se, assim, tenha esse lugar de regozijo, tenha prazer em investir tempo comigo. Eu vou satisfazer os desejos do seu coração. A grande questão, queridos, preste atenção, não é que você quer muito uma Ferrari. Eu quero muito uma Ferrari. Então Deus sabe que eu quero muito uma Ferrari. Então agora eu vou ter comunhão com o Senhor. Porque a hora que eu virar amigo dele, Ele vai me dar uma Ferrari. Aí o entendimento errado faz parecer isso. Então quando eu tiver prazer no Senhor, Ele vai atender os desejos do meu coração. Mas o que o texto está dizendo, e é isso que você precisa entender. Quando você tem prazer no Senhor, deleita-se nele, o teu coração muda. Então não é Deus satisfazendo os desejos do seu coração carnal, ou de você antes de ser amigão dele, e ter prazer profundo nele. Não! Quando você tem prazer profundo nele, o teu coração muda. E aí ele satisfaz os desejos do teu coração, porque agora o teu coração está alinhado com o dele. Então assim, pastor, eu quero uma Ferrari, e se eu ficar amigo dele, eu não vou mais querer uma Ferrari? Você vai ver como querer uma Ferrari no intuito que você está querendo é bobo. Você vai entender como os desejos que talvez você tem hoje, longe dele, são bobos quando você está perto dele. Quando você tem prazer nele, você vai entender como eu estava menino querendo isso. Como era pequeno o meu desejo nisso. E aí a Bíblia diz que ele, queridos, e aí dá a impressão, talvez por imaturidade, dá a impressão que ter a Ferrari era a melhor coisa que você poderia ter. Mas quando você está perto dele, e a visão dele é muito maior do que a tua, você vai entender que Ferrari era uma coisa pequena, perto do que Deus poderia fazer por você. Então eu só preciso estar nesse lugar onde eu confio no Senhor.
Agora, essa confiança não vem de uma hora para outra. Vem de relacionamento. A confiança vem de relacionamento. E talvez você já tenha tido um baque com alguém. Pastor, eu me relacionei por anos com alguém que me traiu. Eu me relacionei por anos com alguém que me apunhalou. Ei, Deus não é assim. Você não pode atribuir um fracasso pessoal a um caráter de Deus, um traço do caráter dele. A Bíblia diz que ele vela para cumprir a palavra dele. Não é o que a Bíblia diz? Por intermédio de Cristo nós temos nele o sim e por nosso intermédio o amém. Ele atenderá aos desejos do meu coração, do seu coração. Eu não sei, é interessante nós nos colocarmos nesse lugar mesmo, de entender onde está a nossa confiança. Onde está? Afinal de contas, eu trabalho num bom emprego, pastor. Eu sou concursado, eu entrei, eu tenho estabilidade no emprego. É? Será que essa é a sua confiança? E a maior evidência disso talvez está na falta de obediência que nós temos. Porque se a nossa confiança e o nosso coração ele é todo do Senhor, qual tem sido o nosso problema em obedecer o que Ele diz? É justamente a falta de confiança que tem nos feito não dar passos ousados. Talvez você vai chegar no novo prédio, daqui a algum tempo, pouco tempo, e você vai ver tudo arrumado, tudo ajeitado. E você vai ver, nossa, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. A gente tem recebido gente lá que não é cristã, e ela entra lá e diz, nossa, mas uma energia boa nesse lugar. Eu digo, é isso mesmo, é energia. É que o Leandro passou aqui, ele iluminou tudo, é energia. E talvez, queridos, as pessoas vão chegar lá, elas não vão entender o processo daquilo que foi vivido. Elas não vão saber. E elas vão estar desfrutando. A grande questão é que a tua confiança no Senhor vai te fazer viver passos que pessoas vão desfrutar no futuro. E não tem a ver com crédito para você. É porque você decidiu estar nesse lugar, obedecendo ao Senhor e dando passos ousados. Agora a palavra tem inúmeros versículos que falam para mim e para você, querido, que você não vai se arrepender de estar nesse lugar. Mas eu e você precisamos estar com o Senhor, e a confiança, ela não é até a primeira pancada. E a gente talvez está trazendo isso. Se você for conversar com um casal mais antigo, casal que tem anos de casamento, você vai entender que eles já passaram por diversos problemas. Eles já passaram por pancadas, mas eles decidiram e entenderam a importância de cumprirem com a aliança, de cumprirem com o compromisso. Você está comigo? Amém. Só que nós banalizamos o casamento. Então você vai conversar com muitos casais que eles separam por conta da pressão. Então a gente não está nem naturalmente mais, a gente consegue suportar a pressão em cima de palavras que nós empenhamos. Então você se compromete a trabalhar para alguém, mas na primeira pressão você sai do trabalho. Então assim, a gente está tendo dificuldade de ter um relacionamento com o Senhor, e como isso vai atrapalhando. Porque já não existe mais. Então na primeira pressão você solta. E com o Senhor, querido, se você não entender que é nesse lugar, independente da pressão, eu preciso ficar aqui, porque é nesse lugar que o Senhor me encontra, para fazer, através de mim e em mim, o que é necessário fazer. A grande questão é que você deveria estar aqui, no lugar de confiança. Mas aí a pressão vem e você, por não estar firme, você sai. E quando o Senhor vem nesse lugar para dizer, filho, vamos para a próxima fase, vamos ver, Ele não te acha. Ele não te acha, você já está aqui fora, resmungando, reclamando,
que Deus me abandonou, Deus me deixou, quando tudo que você tem que fazer é estar num lugar de confiança. Agora eu volto lá. A gente estava falando, eu mencionei, você conhece a história de Daniel? A Bíblia diz que Daniel foi livrado na cova. Ele não foi livrado da cova, ele foi livrado na cova. Amém. A grande questão é que ele foi livrado. Talvez eu e você estamos mimados, a gente está contando, e para nós só vale o testemunho quando a gente foi livrado da cova. Não, eu tinha para mim que eu não ia nem ir para a cova, mas eu vim para a cova, Deus não está comigo. Cara, eu fico me perguntando, se Paulo fosse um membro da nossa igreja, a gente provavelmente ia olhar para Paulo e dizer, cara, Paulo está em pecado, não é possível. Olha o tanto de perrengue que esse cara está passando. O bicho apanha, ô pastor, ele apanha, Deus não deve estar com ele, não. Pastor, ele foi preso, mas se Deus estivesse com ele, você acha que ele teria sido preso, pastor? A gente está aqui, de banho tomado, roupinha limpa, sentadinho na cadeira, o ar quente aqui, ó. Se desligar, você vai ver como está frio. Mas não aguentando nada. Não aguentando nada. O boleto que tem que pagar está nos tirando do lugar em que nós deveríamos estar perseverando. A água deu no tornozelo. Já. Ai, não estou aguentando. É preciso existir da nossa parte uma perseverança da nossa parte, querido. É preciso perseverar. E estar nesse lugar de confiança é perseverar. É não desistir. É não abandonar. Vamos para os 4 amigos. A Bíblia diz que Jesus está ensinando em uma casa. A fama dele percorreu pela cidade. E então, graças a Deus, um homem paralítico tinha 4 amigos. E a Bíblia diz que os 4 amigos vão levar esse paralítico para lá. E quando eles chegam, que ele estava cheio. Eu fico pensando, será que se a gente fosse para esse lugar, a gente não ia dizer, se for de Deus, o lugar vai estar vazio. Se for de Deus, o lugar vai estar vazio. Se for de Deus, vai chegar lá e vai abrir. O povo vai abrir um caminho. E porque abrir o caminho é Deus abrindo a porta. Chegou lá, ninguém abriu. É cada um querendo o seu. Vira o aleijado lá e disse, amigão, eu também preciso. A grande questão é que eles tinham confiança que o encontro dele com Jesus mudaria a história daquele homem. Então, no meio da pressão, no meio da dificuldade, eles não voltaram para casa. Queridos, não era uma coisa que o aleijado não estava vendo. Eles poderiam ter virado para ele e dizer, amigão, você viu aí? Cara, a nossa parte a gente fez, hein? Você viu aí? Meu, a gente confiava que ia dar certo, mas você vê, eu acho que não é de Deus não, porque o povo nem saiu da porta. Não. A confiança deles fizeram assim, não, a gente veio até aqui, a gente não vai retroceder, a gente vai dar um jeito. Então os 4 amigos sobem no telhado, você conhece o texto, abriram lá e desceram o homem. A sua confiança está indo até onde? Até a casa cheia? Até não ter lugar para entrar? Até onde está indo a minha e a sua confiança? Ah, não, pastor, eu estava confiando até o médico ligar. O médico ligou, e aí parece que Deus do trono está assim. Eu estou envolvido se o médico não ligar. Eu estou envolvido se ele não ligar. Eu estou envolvido se ele não ligar. O médico ligou. Deus levanta do trono e diz, agora já era. Agora eu não posso fazer mais nada. Tudo que eu podia fazer era até ele ligar. Gabriel ligou. O médico ligou. Vocês estão entendendo? Que bobinho esse meu exemplo. Mas será que não é o que a gente está fazendo? Não, eu estou crendo que se o proprietário ligar, eu estou crendo porque se o inquilino sair, eu estou... E aí? Aonde está a nossa confiança? É no dinheiro que ele podia dar? É no retorno da aplicação? Cadê? Ei, confiar como muitos de nós estamos confiando, Deus não está nem envolvido. Talvez você está confiando igualzinho a alguém que é ateu.
O ateu também trabalha, tem o salário dele. E talvez é melhor administrador que você. E porque administra bem, tem. Vocês estão entendendo alguma coisa? Salmo 56, 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O medo pode bater. Mas quem abre a porta é a confiança. Num Deus que vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus sabe que eu estou cantando isso, mas do meu amanhã eu não... É nesse lugar de perseverança. A confiança não é um lugar onde você vai e volta, querido. É um lugar onde você permanece. Quem confia não muda de posição. Eu vou ler para vocês algum texto. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, do Senhor nosso Deus. Ainda que abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Eu estou lendo versículos da Bíblia que você deveria conhecer. Porque o diabo vai tentar abalar a minha e a sua confiança. Vai por mim. Ele sabe. Ele faz o papel dele. A grande questão é que se você não fizer o seu, ele está fazendo dele. Então você olha para a economia, você olha para as taxas, você olha para o aumento, você olha para tudo, e tudo isso faz com que você fique abalado. Mas você lembra que o texto diz que aquele que confia no Senhor, ainda que venha o ano da seca, ainda que venha, ele dá sempre fruto, ele está sempre com as folhinhas verdes. Não está falando de um cenário, querido, onde não tem más notícias. A impressão que a gente tem é porque, não, o governo está como está, Deus então não pode fazer porque o governo está assim. Ah, não, porque tomaram tal decisão, Deus não... E aí? Você acha mesmo que Deus é pautado por você aqui? Por quem você votou aqui? Ou por quem ganhou a eleição aqui? E aí assim, é tão medíocre a nossa relação com o Senhor, que você está pondo a sua esperança de um governo, de um futuro, numa mudança de governo. Olha só, você pode ser filho de Deus, embaixador dele aqui, mas está atribuindo a sua melhora só para quando tiver uma mudança de governo. Aí eu te pergunto, sério? Para de vir para a igreja. Fica na tua casa. Espera das eleições. E aí você volta a sorrir. E aí você volta a ficar alegre. Aí você volta a ter ânimo. Porque hoje o Senhor não é suficiente para você ter ânimo. Hoje o Senhor não é suficiente para você conseguir olhar para o cenário e entender que você não é igual a todo mundo. Mas você é tão cheio do que todo mundo está vivendo, que toda vez que alguém conversa com você, você só sabe falar coisa que todo mundo está vivendo. Você não consegue falar de como Deus pode fazer algo diferente. Aí é louco, é de verdade. Assim, a gente está dentro da igreja fazendo o quê? Olhando para todos os empresários que estão dando mal e achar que a gente vai dar também? Eles têm o Senhor? Eles têm uma aliança que você tem? Eles têm o mesmo Deus que você tem? Porque a Bíblia é mentirosa, então. Porque a Bíblia não diz quando o governo tal governa. Não, pastor, mas a Bíblia diz que quando o justo governa... Oh, meu querido, quem governa a tua vida? Quem governa a tua vida? Eu te pergunto. Porque você acabou de cantar que tua vida está na mão dele. Então a gente está mentindo. Quando for para cantar que a sua vida está na mão dele, fica quietinho. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida... Não canta não. Porque você diz na igreja que a tua vida está na mão dele, mas sai lá fora, você fica desesperado, porque parece que a tua mão está na vida do governo.
Sério, de verdade. Eu não estou entendendo, a gente está querendo o quê? O que a gente está fazendo aqui dentro? A gente está aprendendo sobre o quê? A gente está brincando de entender que sabemos quem é Deus? Do que Ele é capaz? Não, pastor, é porque eu não estou vivendo. Ah, é? E aí você sai da posição. A sua posição é permanecer, meu amigo, confiante, confiando. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso que filho de Deus não é contador de necessidade não, querido. Eu botava lá, o Facebook tinha uma época que você acordava e botava, como está se sentindo? Estou me sentindo meio para baixo. Hoje eu acordei meio down, hoje eu acordei... Alguém confiante no Senhor acorda bem, acorda feliz, acorda bem-humorado. Tem gente que me procura e diz, nossa pastora, o seu bom humor é legal. E devia ser legal o seu também. Por que o seu não é? Eu e você estamos no mesmo lugar. É uma festa de gente que ri. Eu estou na festa, você está na mesma festa carrancudo? É um reino de alegria, meu amigo. Aí a gente vai limitando o que Deus pode fazer. A gente vai limitando. Pastor, é que na sua vida, querido, é na vida de qualquer um. Deus foi com você, Ele está com você onde quer que você esteja. A grande questão é que você vai ter sempre a opção de olhar para o vento, que vai te fazer afundar, ou olhar para Jesus e continuar caminhando. Mude as suas confissões. Para falar o que o jornal fala, querido, qualquer papagaio fala. Fala do que a Bíblia diz. Você não é um replicador de notícias de jornal. Seja um replicador do que a Bíblia diz. Se não tomar cuidado, você mesmo tem sido uma má influência para outros irmãos. Porque todo mundo que conversa com você sai com medo do cenário. Não, pastor, é que... Não, é que... Você sabia que o cenário é feio desde sempre? Teve uma época que o cenário era feio porque os cristãos estavam sendo queimados. Você acha mesmo que quando eles se reuniam, diziam, eita, fulaninho está queimado lá, virou... Então, a impressão que dá é que só agora a gente passa por pressão. É só agora, pastor. Isso é coisa nova, pastor. Isso aí é coisa nova. Esse negócio de pressão aí é coisa nova. O povo antes não tinha problema não. Era mais fácil confiar em Deus. É tanta informação, é tanta coisa que a gente vai acumulando, que a gente pensa que sabe, mas não sabe. Deixa eu ler para vocês. Hebreus 10, eu estou acabando já. Verso de número 32 diz, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Preste atenção, eu vou ler de novo, Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, meu querido, não está falando pouca luta, ou luta. Está falando muita luta e muito, quer dizer então que teve, não foi? Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente, queridos. Meu Deus do céu. E aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Pois sabiam
que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Ah, meu Deus do céu, o texto está falando, não é? Agora vocês que passaram férias em Dubai, que descansaram nesse resort, continuem, fiquem firmes, perseverem, fiquem nesse lugar, Deus vai te recompensar vocês. Não, Ele está falando, ei, da mesma maneira que vocês ficaram firmes, passando por muita pressão, por muito sofrimento, por aflições, gente zombando, gente atormentando vocês, Ele diz, continue, aonde? Nesse lugar de confiança. Ei, a gente está crentinho Nutella demais, a gente está que qualidade de crente a gente está sendo? Bateu uma brisa, não é nem uma tempestade, é uma brisa, um vento. Aí Deus disse assim, fica nesse lugar, é aqui, fica aqui, e você está aqui. Bateu uma brisa, ficou frio, você diz, ah não, está muito frio, deixa eu entrar. Aí a gente entra e diz, não, mas Deus sabe onde eu estou, Ele me encontra lá. Não, o lugar de confiança é um lugar onde você não deve abrir mão, querido. Agora é preciso conhecer. Daniel teve um decreto, o povo queria pegar ele, os governantes queriam pegar Daniel, e não achavam nada. Você já pensou que maravilha? Vamos aqui, caiu um negócio aqui no chão, caiu aqui. Você já pensou, se alguém está querendo bagunçar com você, ele olha para toda a tua vida, e ele não acha uma agulha para te bagunçar? Você consegue entender que coisa extraordinária? As pessoas, querido, quem quer te caçar vai procurar em todo canto. Então os homens que estavam procurando por Daniel não eram um pessoal da baixa, era uma galera da alta. Sabe esse pessoal que consegue procurar todas as informações? Então eles foram para cima de Daniel e não acharam nada. Então eles falam, não vai dar certo, não vai dar certo. O cabra tem caráter. Ele fala, ele cumpre, ele paga direitinho, é fiel à sua esposa, não dá, não vamos achar nada. Aqui no fiel à esposa eu dei exemplo para você, tá bom? Mas então diz assim, vamos fazer então alguma coisa na vida dele. E foi isso que fizeram. Quem se prostrar a outro Deus que não for Nabucodonosor, vai ser lançado. Valendo. Daniel, não acho que Daniel não sabia das leis não, viu? Tá? Eu não acho que ele foi desentendido. Ele foi fazer o que ele fazia. Fazer o quê? Caminhar com o Senhor. Se ajoelha. E não foi, queridos, preste atenção. Porque agora que saiu o decreto, Senhor, eu vou continuar orando. Mas eu vou vir orar mais escondidinho. Eu vou orar aqui no cantinho. Não, ele foi para a janela, que é onde ele orava. Não, onde eu oro, é onde eu oro, eu vou orar. A Bíblia diz que ele está lá orando. Então passam, vêm, chegam para o rei e dizem, rei, qual era o decreto? Que qualquer um que se curvasse diante de outro Deus que não fosse... É verdade. Pois bem, teve um que desobedeceu. Não, então se desobedeceu, vai. Quem é? Daniel. Daniel. Lasqueira é Daniel. Eu não queria que Daniel fosse. Mas o rei não volta atrás. Mas querido, você não vai ver Daniel desesperado. E a maior evidência de alguém que confia no Senhor é alguém que não se desespera. Eu vou repetir. A maior evidência de alguém que confia no Senhor é não se desesperar. Então a gente vai num velório, participa de um enterro. Por que você não vê o cristão desesperado? Porque ele tem uma confiança. Qual é a confiança? Que Jesus garantiu que aquele que dormiu nele foi para o céu. Então você não vê o cristão desesperado, se jogando no caixão. Não.
Se torna até uma coisa meio assim, né? Porque todo mundo ali tem uma confiança, porque ele empenhou uma palavra. Daniel conhecia quem era o Senhor. Ele não passou a conhecer ali, com os leões. Não, ele conhecia. E ele é jogado lá, e você conhece a história. Esses dias a inteligência artificial fez um videozinho, né? Não fizeram? Daniel na cova, disse, rapaz, eu estou aqui, os leões não me comeram. Os amigos dele passaram pelo mesmo processo. Não é curioso que Daniel e seus amigos tenham passado por processos de tanta pressão e todos eles tiveram sucesso? Você não acha interessante quando você caminha com gente que conhece ao Senhor, isso te leva para um novo patamar? Olha que coisa maravilhosa, eram 4 amigos que passaram por coisas de cheia pressão, mas todos eles venceram, porque eles eram cheios de Deus, cheios de convicção quem era Deus, cheios de confiança de quem era Deus. Não joga na fornalha, bora! O apóstolo Paulo é uma evidência disso, querido. Entra numa embarcação, começa a chover, ele fala, não vamos continuar não, vai dar ruim. Ele falou. Então o comandante diz, não, a gente vai continuar. Então Deus diz para ele, vocês não vão morrer não. E aí aqui a gente entra de novo nesse lugar. Ele agarrou a palavra que Deus disse e disse, vocês não vão morrer, não foi? Mas não quer dizer que vão chacoalhar. A Bíblia diz que o barco balançou, querido. A gente vai para esse lugar e diz, eu estou confiando em Deus, por que o barco está balançando? Eu estou confiando em Deus, por que essa chuva está vindo, ó Deus? Ai, ai. Quando eu e você entendermos que o lugar de confiança é um lugar onde você não para de adorar, é onde você não para de dar graças, é um lugar onde você não fica murmurando. Esse lugar de confiança é estar chovendo, e parece até uma coisa boba, assim, sabe aquela pessoa que não consegue ver defeito em nada? O apóstolo Paulo passa por isso. A Bíblia diz que o barco vai a pique mesmo, ninguém morre. Ele chega na ilha, vai pegar graveto para fazer fogueira. Ele não foi pegar para brigar com ninguém. Ele não foi pegar graveto porque agora ele ia dar na cabeça do comandante. Eu falei para parar, você não parou, toma aqui. Não, perdoou, falei para não vir. Não foi igual aquela esposa, falou, eu sabia, eu te avisei. Não, foi, todo mundo chegou lá, não morreu ninguém. Todo mundo na mesma ilha. O que Paulo foi fazer? Servia todo mundo. Vamos fazer uma fogueira? Está todo mundo gelado, todo mundo com frio. Fazer uma fogueira? Pega uma víbora. E aí, se ele não tem uma palavra dizendo que ele não ia morrer, querido, todas essas coisas. É por isso que eu digo, a sua confiança no Senhor não é o reflexo de que não vai existir pressão. Aí há quem diga, que diz assim, mas pera um pouquinho, deixa eu entender esse negócio desse evangelho. Se eu passo pressão sem Ele, que eu já passo, na vida todo mundo passa por pressão, e quando eu sou dele, eu ainda passo por pressão, por que eu preciso ser dele? Aí eu sempre digo, porque ter Jesus no barco é a certeza que essa tempestade para. Você está entendendo alguma coisa? Talvez você veio para esse culto e diz, meu Deus do céu, fulano precisava estar aqui. Não, era você mesmo, você tinha que estar aqui. Porque talvez a gente está se apoiando. A minha confiança, pastor, está na assinatura desse contrato. A minha confiança está na conexão de fulaninho com ciclaninho. A minha confiança está... Não, a tua confiança está no Senhor. A maneira como Ele vai fazer isso, eu não sei. Deixa eu contar um testemunho para vocês, que eu ouvi de um pastor. Um pastor tinha ouvido de Deus que ele deveria ser integral.
Mas ele olhava para as finanças da igreja e para a condição, e ele dizia: Senhor, não tem como. Então ele nunca dava o passo. E o Senhor falava com ele e dizia: Senhor, o Senhor está vendo as contas, não tem como. Então ele diz que Deus fala para ele mais uma vez sobre ele ser integral, e ele fica nesse lugar. E então ele diz não para o Senhor, porque ele estava tentando justificar para o Senhor mesmo. E depois de algum tempo, um empresário da igreja vai até ele e diz: pastor, Deus falou comigo, e Deus falou comigo para eu te dar durante 1 ano o salário que você ganha trabalhando hoje. Então, de alguma forma, esse vai ser o seu sustento para que você possa trabalhar de tempo integral. Então aquele homem se alegra, aquele pastor se alegra. Ele vai até o patrão dele, ele pede demissão, tinha um bom cargo, ganhava bem. Ele pede demissão, e então agora ele é integral, feliz. Ele é integral e suprido. Está comigo? No primeiro mês, o empresário não paga ele. Não deu a oferta. Ele não tinha obrigação, mas ele desempenhou a palavra. Está comigo? Não deu. E diz que ele foi para esse lugar onde ele foi orar ao Senhor. E ele disse: Senhor, tu sabes, ó Pai. O Senhor sabe. E quando ele começou a orar, ele orou. E quando ele parou de orar, Deus falou para ele: interessante, né? Ele disse: interessante por quê? Porque eu estou há tempos dizendo para você fazer isso, mas o empresário disse e você fez. Você confiou nele, não em mim. Você sabia que não teve ninguém nessa igreja que me procurou dizendo: pastor, muda de prédio, porque a reforma é o banco? Você sabia que não teve ninguém? E se alguém tivesse dito para mim: muda de prédio porque eu pago a reforma, eu ia dizer: querido, obrigado, essa igreja não é de uma pessoa só não. Você não está entendendo. Se a sua confiança não é o Senhor, se você está confiando em homens, você está confiando errado. A tua confiança não é o pezinho de meia que você fez, não é o aluguezinho que você recebe, não é a aposentadoriazinha que recebe, não é a pensãozinha que recebe, não é. Deus é pequenininho demais, é pequenininho demais. Se a sua confiança é isso. Eu já estou percebendo que eu estou falando mais da mesma coisa. Você entendeu? É isso. Vai confiar? Pastor, mas negou. Pastor, mas não foi. Pastor, mas fecharam as portas. O homem pode fechar mesmo. O homem pode negar mesmo. Deixa eu fazer o que tiver que fazer. Ei, a Bíblia diz que aquele que cuida de você, ele não dorme. Aí você está tirando cidadania italiana e entendendo, porque agora eu vou poder cumprir o propósito de Deus na Europa. Eu vou poder sair por lá. Aí vem a lei e muda. Aí a impressão que deu é que Deus te chamou para ser missionário, mas não calculou que ia mudar a lei. E agora você diz: Senhor, você vê, eu ia ser missionário, mas você não conseguiu segurar o povo com a lei lá? E Deus está lá: poxa vida, vacilamos, hein? E a gente não entende que pode vir alguém acima de tudo. E porque Deus te conectou, Ele disse: toma aqui, ó, você pode andar pela Europa toda. Ei! Você é filho do dono da bagaça toda. Você é filho do dono de quem manda em tudo. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Eu sou filho do dono de quem manda em tudo, meu amigo. É um telefonema, é uma conexão, é uma carona, é um contato. Tudo pode mudar, tudo pode mudar. Você só precisa estar nesse lugar, onde não é você que faz o traçadinho. Não, Deus, eu estou confiando que você vem assim e você...
Você quer viver os planos de Deus para a tua vida? Não foque nos planos, foque no relacionamento. Foque em ter prazer, em deleitar-se nele, em ter esse prazer de conviver com ele. A gente faz uma negociaçãozinha, numa locaçãozinha, e acha que Deus é tudo que ele pode fazer. Quando, se você tiver relacionamento com ele, ele pode falar. E de verdade, talvez a nossa maior tolice é limitar a família de Deus com esses irmãozinhos aqui, ó. Aí parece que tudo que Deus tem que fazer é com esses irmãozinhos aqui. Aí você olha para o irmãozinho e diz: não, mas ele não tem o carrão. Não, mas ele não tem a empresona. Não, mas ele não... Sabia que a família, a tua família, a família de Deus é maior do que essa igreja? E se você está nesse lugar onde você deleita-se no Senhor, pode vir alguém lá da Conchichina, que tem o mesmo Deus. E não sei porquê, mas enquanto eu orava me veio esse nome. Eu não sei porquê, mas enquanto eu orava me veio. Eu achei no Instagram, eu fiz contato e Deus me mandou te dar uma oferta. Não acontece assim não, pastor. Eu sou de uma época em que quem trabalha come. Vai lá, na força do seu braço. Eu espero que você tenha muito vigor para trabalhar, enquanto trabalhar, come. Se tudo que você vai viver pela força do teu braço, me perdoe, mas você vai viver medíocremente. Vai ser chata a tua vida. Eu te convido a viver nessa esfera, onde você vive o que Deus tem para você. Você pode ficar de pé? Eu não sei, talvez você entrou aqui essa noite e a sua cabeça parece uma montanha russa. Você está com a sua vida parecendo uma coisa de doido. Sabia que o lugar em que Deus nos colocou é um lugar de descanso? Deus não é um Deus de confusão. Deus não se move no meio da bagunça dessa coisa, dessa sua pressa toda. Não é assim. Não é. A impressão que dá é que Deus, a gente quer mostrar para Deus que a gente está com mais pressa que Ele. Mas Deus tem que fazer como se Deus não soubesse. Meu Deus, eu perdi esse prazo. Estou parecendo advogado recém-formado. Estou para perder o prazo, corre. Eu torno a dizer, esse lugar de confiança é alguém que adora, é alguém que se alegra, deleita-se no Senhor, tenha prazer no seu relacionamento com Ele. Não queira mostrar para Deus. A gente está querendo mostrar ser espiritual para Deus. Ei, Ele te conhece. Você pode, entenda o que eu quero dizer. Você pode sair daqui essa noite confiando que Deus é capaz de pagar as suas contas. Ou você pode sair daqui entendendo que Deus é muito maior do que os seus boletos. E não é sobre quem Deus vai usar não, querido. Se tem uma coisa que a vida integral me fez viver, é isso. Deixa eu falar para você de novo. Eu era corretor de imóveis, sou formado em direito. E toda placa que eu colocava na rua, eu colocava a mão sobre ela e dizia: Senhor, obrigado, porque essa placa é a que mais vai chamar a atenção. Eu fazia a minha parte, trabalhava direitinho, modéstia à parte, atendia bem, fazia bem o negócio.
A grande questão é que quando eu venho para Arujá com a expectativa de lucrar, em um culto no segundo prédio, Deus diz para mim: eu quero que você seja integral. E ao contrário do testemunho ruim do outro pastor, eu não esperei ninguém me procurar para dizer que me daria o que eu precisava. A igreja também não tinha condições. Mas lembra quem é a minha confiança? E eu lembro de eu ter essa conversa com o Senhor. Preste atenção. Eu tive essa oração, essa conversa com o Senhor. E eu disse assim para Ele: Senhor, eu até aqui soube. Eu confiei no Senhor. E eu cria para ter cliente, para os clientes comprarem os imóveis que eu estou trabalhando. Então meu objeto de fé era esse. Eu trabalho, Senhor, eu creio e eu confio que o recurso vai chegar por esse intermédio. O Senhor me pediu isso. E eu lembro de eu fazer essa pergunta para Ele: eu creio no que agora? No que eu me apego agora? Qual vai ser o meu objeto de crença agora? Por onde vai vir? E claramente Deus disse para mim: aprenda a confiar em mim. Não é louco? Porque assim, na minha visão como corretor eu já confiava, mas eu tinha um objeto de crença. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando aquilo me foi tirado, eu disse: espera aí, eu estou apegado no que agora? No que eu seguro? E talvez você está nesse lugar, porque você está segurando no cliente, você está segurando no contrato, você está segurando. Se isso falta, você segura em quê? Pastor, nem brinca. Não estou brincando, não. Eu só quero te fazer enxergar por uma outra ótica. Não existe quão longe você foi em Deus que não dá para ir mais. Não tenha lugar que você tenha experimentado em Deus que Ele pode te levar para um outro nível. Querido, eu não sei se você teve um entendimento lá fora ou em outro ministério, que missionário é alguém que é chamado para ir para um lugar para passar fome, para passar perrengue. E acho que você já entendeu que nós do Verbo da Vida não cremos assim. Porque nós entendemos que o mesmo Deus que te supre aqui é o mesmo Deus que te supre lá onde Ele te mandou. Tive uma conversa com o pastor Steve e Bárbara esses dias. E nós estávamos conversando, foi uma conversa muito boa. E eu estava falando para eles que o mesmo Deus que te leva é o Deus que te banca. Estava só lembrando. Não era nada além do que a gente já falava. E o lugar da tua obediência é o lugar da tua prosperidade. Amém. Faça a sua oraçãozinha, dizendo: Senhor, no que eu estou confiando? No que eu estou confiando? Pai, eu te dou graças. Obrigado, porque de maneira tão cuidadosa, eu vejo como um cuidado teu, o Senhor ministrar a nós essa noite a respeito de nós estarmos nesse lugar onde podemos provar do teu sobrenatural, podemos provar da tua resposta, da tua abundância, do teu cuidado. Obrigado, Pai. Que não sejamos medíocres ou errôneos em confiar na força do nosso braço. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti.
eu confio em Ti. Você pode declarar isso? Declara que você confia nele. Eu confio em Ti. Vamos, diga isso. Até mesmo como uma expressão de fé. Acorde pela manhã e declare: a minha confiança é o Senhor. Ele é o dono dos meus dias. Ele é o dono da minha vida. Eu confio em Ti. A minha confiança é o Senhor. Não, eu não vou olhar para o cenário. Não, eu não vou olhar para outra coisa senão para o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. 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 Quem confia se lança. Talvez o Senhor esteja dizendo: se joga, eu te seguro. Se lança, eu te suporto. Vem, se jogue, você está aqui, eu confio. Então pula. Então vai. Mas como vai ser? Mas como vai acontecer? Mas de onde vai vir? Ei, confia! Eu não estou falando de algo que eu não vivo, querido. Eu não estou falando de algo que é distante para mim. Eu sou prova. Aleluia, 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 aleluia. Você pode adorar o Senhor? Rapidinho, só alguns minutinhos. Vamos, adora Ele aí. Adora Ele aí. É necessário aumentar o volume da sua voz, sabia? Porque talvez a incredulidade, a insegurança está falando tão alto. Você precisa falar mais alto que ela. Obrigado, 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 Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. 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 Aleluia, aleluia. Confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Você não está entendendo? A gente tem que cantar. É isso. Esther, vem comigo. Vem comigo. É isso. Porque você vai acordar e você vai lembrar dessa musiquinha. E o Senhor vai te lembrar disso mesmo. Desse jeitinho, vamos comigo aqui, ó. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Vem, Adílio, vem comigo. Vamos lá. É só isso. Desse jeitinho mesmo. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Vamos, aumente o volume da sua voz. Oh.
Eu confio em ti. Mais uma vez, vamos, declare a sua confiança é o Senhor. Só as vozes. Vem comigo vocês dois. Só as vozes. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Só as vozes. Vamos. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Vamos! Eu confio em ti. Eu confio em ti. Vamos! Eu confio em ti. 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 Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez se eu olhar a ponta dos teus dedos agora, as tuas unhas roídas é a evidência da falta de confiança. Está comigo? Talvez existam no seu corpo a evidência da falta de confiança no Senhor. E aí eu fico inconformado. Como a falta de confiança pode ter uma evidência no teu corpo e a confiança não tem? E eu quero te perguntar, se você confia nele, como que alguém vai olhar para você e saber que a sua confiança é dele? Eu confio em ti. Eu confio em ti. A sua cara fechada era evidência de preocupação. Qual é a cara de alguém que confia? Qual é a atitude de alguém que confia? Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu creio, existe uma unção nesse lugar. Eu confio em ti. Não é na força do seu braço que você entende isso também. Existe unção aqui essa noite para te ajudar a sair desse lugar. Entrega para Ele hoje, de uma vez por todas. Eu confio em ti, eu confio em ti. 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 Eu confio em ti.
confio em ti. Eu lembrei de um testemunho agora, e eu sei que eu falo isso debaixo de inspiração, mas eu ouvi há um tempo atrás uma mulher dizendo que tudo aquilo que ela amava, tudo aquilo que ela estava se apegando, ela dava para alguém, para que aquilo não fosse algo dela, ou que fosse entrar no coração dela. Não sei se você entendeu, mas ela estava dizendo, todas as vezes que eu estava amando demais uma coisa, eu dava para alguém, para que isso não roubasse o lugar do Senhor na minha vida. Eu não sei, eu percebo, e aí é você com o Senhor, mas eu percebo que para alguns o rompimento vai acontecer quando você é como se você precisasse dar um passo de confiança no Senhor, e esse passo envolve dar algo. Eu não sei, eu tenho essa nota. Som do teu coração mesmo e pergunte para o Senhor. Porque talvez você está se comprometendo nesse culto em confiar no Senhor, mas você sabe que talvez isso seja um criptonita para você. Você sabe que talvez isso é algo que você vai lutar. Então decida dar. Obrigado, Pai. Obrigado. Feche os teus olhos. Se você entrou aqui essa noite, feche os teus olhos. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, a primeira confiança que você precisa ter é de entregar a tua vida a Ele. Talvez você entrou aqui, você entendeu o que nós falamos, mas você nunca fez essa oração. O máximo que você tem é essa simpatia, você é simpatizante de quem Ele é, dos ensinamentos. Mas a Bíblia diz que isso não te faz um filho de Deus. O que te faz um filho de Deus é reconhecer em seu coração e confessar com a sua boca. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Você entrou neste lugar e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus? E não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. A Bíblia diz que todos nós fomos criados por Deus, mas filhos de Deus só tem o direito aquele que entrega mesmo a vida a Ele. Então você tem a oportunidade dessa noite de entregar a sua vida a Jesus. Existe alguém aqui essa noite que deseja fazer essa oração? Queremos orar com você, te dar um abraço. Existe alguém? Talvez você entrou neste lugar e você já tenha feito essa oração, mas por algum motivo, e não me importa saber qual, você se afastou. Você deixou o seu coração distante daquilo que Deus queria para a tua vida, e você deseja essa noite devolver o seu coração a Ele. Você deseja essa noite voltar para esse lugar onde Deus pode fazer aquilo que está no coração dEle para a sua vida. Se você deseja voltar para esse lugar de reconciliação mesmo, se você deseja voltar para a casa do Pai, como diz a história do filho pródigo, eu não estou falando que você viveu as mesmas coisas que ele, mas você se afastou, e existe alegria, existe festa na casa do Pai quando você volta. Existe alguém? Levanta a sua mão e eu quero orar com você. Existe alguém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você entrou aqui e você tem alguma dor ou enfermidade no seu corpo, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, e eu creio que cura vai se manifestar no seu corpo.
Se você está aqui, já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, vem aqui, nós vamos orar por você. Existe alguém? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu quero que a Camila ore por ela, pode ser? Vocês me dão licença? Camila, você pode orar por ela? Aleluia, aleluia. Minha esposa vai orar pela senhora, tá bom?